Pessoal, recebi aqui 5 perguntas sobre investimentos e para respondê-las eu trouxe aqui o nosso analista de ações brasileiras, o João Daronco. Prazer, João. E aí, Pete, tudo bom? Tudo bem? E a primeira pergunta, João, que eu queria escutar de você é a seguinte: como identificar setores promissores na economia para diversificar a carteira de investimentos? Ótimo. Acho que assim, primeiro, né? A diversificação, ela tem que ser uma consequência, não uma causa, né? Do tipo, eu nunca gosto de olhar a diversificação no ponto de vista eu preciso diversificar minha carteira, então eu preciso achar alguma coisa. Não, é do tipo, eu achei alguma coisa interessante e por conta disso eu vou colocar na minha carteira. E com isso cria essa diversificação. Porque senão você vai acabar diversificando por diversificar e você vai se perder dentro do portfólio, né? Vai colocar coisas que talvez estejam prejudicando seu portfólio, diminuindo a rentabilidade potencial dela, tudo mais. E até muitas vezes aumentar o risco do seu portfólio por querer diversificar demais. Então, como é que eu olho os setores? Hoje, eu vejo setores para diversificar aqueles que têm maiores oportunidades. E na minha visão, um grande setor que tem oportunidade é o setor agro. E por quê? Basicamente porque ele é mal coberto no Brasil, tem poucos especialistas, poucos analistas que entendem no setor, então quando você tem uma assimetria da informação, inevitavelmente você tem uma distorção ali. E aí, na minha visão, o agro tem. E você tem um outro quê desse setor, que é a questão de ciclicidade. Então, quando ele está muito bem, todo mundo quer ele. Quando ele vai mal, ninguém quer. E quando ninguém quer, o preço cai. Então, eu acho que esses são os dois fatores que fazem com que eu analise um setor, e o agro é um exemplo disso, um setor que pode se tornar importante, pode ter grandes oportunidades, e esse setor tendo grandes oportunidades, pode ser um setor para diversificar. Regra geral é não diversificar só por diversificar, mas diversificando com ativos, com produtos que façam sentido dentro da carteira, visando a proteção e a segurança. Exatamente. Eu já vi várias pessoas falando, cara, eu quero investir lá fora, então vou comprar ativo lá fora porque eu quero investir. Não, você não tem que comprar ativo lá fora porque você quer investir lá fora. Você tem que comprar lá fora porque os ativos lá fora são bons ativos. Esse é o primeiro motivo, né? Você não está comprando ativo para diversificar. Você vai comprar o ativo porque ele é um bom ativo e como consequência ele vai te diversificar, entendeu? Eu acho que as pessoas invertem muito isso e isso é bem prejudicial. Segunda pergunta: devo priorizar dividendos ou valorização do ativo ao escolher ações? Essa pergunta é muito boa. Acho que depende muito do perfil, do seu status de vida e do que você gosta. Existem pessoas que precisam do dividendo mensal ou dos rendimentos dos fundos imobiliários mensal ou dividendo semestral, anual, para ver aquele dinheiro caindo na conta e sentir que o seu investimento está tendo retorno. Existem outro grupo de pessoa que não precisa disso. Né? Só dele ver que a empresa que ele investiu está com mais lojas do que estava, que teve seu lucro aumentado ou sua receita, ele consegue ver que seus investimentos estão dando frutos. Então, acho que assim, primeiramente, identifique seu perfil e veja qual tipo de pessoa você é. Tá? Eu, particularmente, eu não tenho tanta necessidade de dividendo assim, então eu acabo por me expor mais em empresas de crescimento, que em vez de elas pagarem esse dividendo, elas pegam esse dinheiro que poderia ser destinado para dividendo, reinvestem nela e cresce para no futuro pagar mais dividendo ainda, né? Então eu sou desse perfil. Existem pessoas que são mais do perfil de dividendo, eu acho que não tem erro nenhum nisso. E no final das contas também não tem tanto problema você diversificar, né? Entre empresa de dividendo e empresa de crescimento. Se você não tem um perfil bem definido, acho que pode ter ambas. É mais ou menos assim que eu penso. E também pode pensar numa alocação dinâmica ao longo da vida, conforme o momento de vida que o investidor também está passando, né? Então, se está perto da aposentadoria, pode focar um pouco mais em dividendos. Se está começando a investir, né, e já possui aquele conhecimento necessário pensando em crescimento patrimonial, buscar empresas de valorização também, né? Sim, exatamente. E a terceira pergunta: como o investimento em fundos imobiliários pode ajudar a aumentar a previsibilidade de renda? Bom, essa é uma questão bastante interessante, até porque a gente tem um grupo, né, que se chama Mentoria, e nesse grupo tem vários investidores que buscam ter essa renda mensal acrescida, e uma das alternativas, além de ações que pagam dividendos, é fundos imobiliários, né, são os fundos imobiliários. Porque eles têm uma previsibilidade muito grande de distribuição de dividendos, porque eles distribuem mensalmente. Então, o que acontece? Esses fundos, eles permitem que você tenha uma recorrência maior no ganho dos dividendos, ou no ganho dos proventos. Em uma ação, em uma empresa, em geral, ela tem uma política anual de distribuição de dividendo, né? Ou seja, você pega o lucro do ano e vai distribuir parte disso. 25%, 40%, vai depender da empresa para definir esse payout.
né? E esse pagamento ele pode ser feito em 2, 3, 4 parcelas. Dificilmente mais do que 4 parcelas. Então você não tem muita previsibilidade de quanto que vai ser distribuído no ano, porque vai depender do lucro da empresa e depois do lucro vai ser dependente de quanto que ela vai querer distribuir e depois de quando ela vai distribuir. Então perceba que tem bastante incerteza em relação a isso. Se você precisa do dinheiro para pagar algum tipo de custo de vida, ou até mesmo se você gosta daquele dividendo, daquele provento mensal, para poder reinvestir e sentir a bola de neve crescendo, eu acho que é bem importante fundos imobiliários, né? E acho que assim, grande parte dos investidores deveria ter ao longo da vida. E aí, claro, como o Pitts mencionou anteriormente, depende muito do perfil, né? Da fase que você está na vida. Eu acho que investidores que estão mais no início, eles tendem a ter um percentual menor de fundos imobiliários em relação a ações. Quando você vai se aproximando do momento de usufruir desse valor, você vai migrando um pouco mais para fundos imobiliários, porque eles têm uma recorrência maior de dividendo, né? Então, é mais ou menos assim que eu penso, é mais ou menos assim que eu tenho visto o perfil lá no grupo da mentoria, Pitts. É comum alguns investidores até que acabam investindo em ações que pagam dividendos terem essa insegurança porque não existe uma recorrência como é para os fundos imobiliários, por exemplo. Então tem que também dar uma analisada ali no balanceamento daquela carteira para ações, se as empresas que compõem a carteira pagam, por exemplo, em meses diferentes também, né? Então isso pode ser uma estratégia para também trazer mais recorrência além dos fundos imobiliários, né? Mas assim, eu lembro, né? A função da ação, ela não é dar um retorno mensal, né? Não é, senão estaria no estatuto das empresas. A função da ação, ela distribuir, grande parte das vezes, é dividendo anual em cima do lucro do exercício do ano anterior, né? Algumas empresas conseguem distribuir ao longo do ano, mas não é a função dela. Diferente do fundo imobiliário, que eles têm que distribuir 95% do lucro líquido. Então, são dois produtos distintos, né? Acho que ambos podem compor um portfólio, mas eles são bem distintos entre si. Quarta pergunta. Vale a pena investir em ações de small caps no Brasil? Acho que vale muito a pena. Claro, depende muito do perfil, tá? Porque se tiver uma pessoa que só quer renda fixa, nunca investiu em ações e aí me perguntar, vale a pena investir em small cap? Muito possivelmente para essa pessoa não, porque ela não vai conseguir entender a dinâmica desse segmento. Entretanto, eu entendo que existem muitas oportunidades lá, por diversos fatores. O primeiro fator, dentro da small caps, você tem uma assimetria muito grande de informação. Poucos investidores olham porque é um universo que tem uma liquidez mais baixa e o institucional, grandes fundos, não conseguem comprar. Então, os investidores, grandes investidores não olham. Por não ter demanda dos investidores pessoa física, por não conhecerem, os bancos também não olham. Então ninguém olha e fica lá mais perdido, né? E aí que surgem oportunidades. A gente sempre pensa numa analogia de, se todo mundo anda na rua olhando pro chão, a chance de você achar dinheiro no chão é menor do que se todo mundo tiver com os olhos fechados andando na rua. Então acho que small cap é mais ou menos isso. Tem muita simetria, muita oportunidade. Claro, em geral são empresas que estão na fase mais de crescimento do que de dividendos, mas ainda assim acho que são grandes oportunidades que tem lá e vale sim a pena olhar. A depender do seu perfil, mas sim vale a pena. Lembrando que também tem small caps que tem forte geração de caixa e também distribuem uma parte dessa geração de caixa na forma de dividendos também para o acionista, né? Então o acionista ele não precisa se prender unicamente a grandes empresas buscando dividendos também, né? Exatamente. Tem um perfil de dividendo, acho que em todas as classes da bolsa, só procurar bem que dá para achar uma coisa bastante interessante. E a quinta pergunta, última pergunta, tenho mais de 1 milhão de patrimônio e quero multiplicar esse dinheiro. Qual o caminho deve seguir? Acho que o caminho que você deve seguir, primeiro, é estudar, entender o que é investir, entender que não existe milagre para o dinheiro multiplicar, entender que renda variável varia e muitas vezes você acaba por ter seu patrimônio menor do que você investiu, e isso acontece muito porque é volátil. A gente falou sobre recorrência de dividendos de proventos em fundos imobiliários. Existe, mas também existe oscilação ali dentro, né? Na pandemia você teve uma oscilação do pagamento. Então, entender que renda variável varia e estudar e, se possível, buscar a ajuda de quem entende, ajuda de profissional, que eu acho que facilitaria bastante o seu caminho, não só facilitaria seu caminho para multiplicar, mas também diminuiria as chances de você perder capital, né? Que é o número 1. Então, acho que, assim, dica é procure investidores ou procure profissionais que possam lhe ajudar nesse serviço. Eu acho que um dos principais grupos que a gente tem aqui na Suno, por exemplo, para atender esse tipo de cliente é a mentoria. É um grupo que reúne diversos clientes, que eles são assistidos tanto pela consultoria da Suno,
como também pelos analistas, eles têm acesso direto a mim, ao Bernardo, ao Thiago, ao professor Baroni, ao Pedro da Fico e muito mais, ao Gustavo Sung e muito mais. Então, para mim, esse seria eu, se começasse a partir daí, entraria em contato ou com a consultoria ou com a mentoria, dependendo do meu perfil. E acho que, assim, sem dúvida, é muito positivo, pode ajudar bastante. Uma curiosidade é que há muitos relatos, né, de investidores que chegam no primeiro milhão e quando vão chegar no segundo, eles veem que o caminho é muito mais natural, muito mais rápido do que o trabalho que teve para chegar no primeiro milhão. Eu acho que uma boa parte disso vem a partir do amadurecimento do investidor também, mas principalmente porque ele começa a realizar boas alocações, busca um profissional, faz uma alocação adequada e aquele recurso que ele já tem, os juros compostos começam a fazer um efeito multiplicador em cima desse patrimônio já construído. Então a gente vê muito desses relatos também, né, João? E acho que assim, quanto mais você tem, mais fácil fica de você continuar aquele giro, né? Porque se você começa com zero, o juros composto não está te ajudando. Agora, se você tem 1 milhão, você está quase todo mês gerando 10 mil reais, né? Que é como se você estivesse alocando, se você não retirar esse dinheiro de lá, por exemplo, fundos imobiliários, está quase você alocando 10 mil reais por mês, um aporte, como se fosse, né? Então facilita muito. O grande ponto aqui é não se perder no meio do caminho, né? De querer acelerar o crescimento demais, de querer fazer apostas, não entender o perfil, ou seguir dicas por aí que escutou de um terceiro. Acho que o grande problema está aí. João, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que ajudou muitos investidores que estão nos assistindo. E se você ficou com mais alguma dúvida além destas, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo nos próximos vídeos. Também deixamos aqui na descrição um link para você conhecer um pouco mais sobre a Suno Mentoria e entender melhor como que funciona mais a fundo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.